Olá, irmãos, a graça e a paz, me perdoa, precisei tirar um banner que estava aqui atrás de mim, banner de propaganda. Jana, seja bem-vinda, Deus te abençoe, filha. Bom dia, irmãos, bom dia. Aqui, pastor Eilson, passando para compartilhar com vocês. E aí, Junião, vamos bater um papo, vamos conversar um pouco, como diz o povo da minha terra, vamos bater um papinho, vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Esse é o nosso momento oásis. Eu sou o pastor Eilson Lima, ou pastor Will, ou Mr. Will, tô cheio de nome. Graças a Deus, não tem nenhum nome que eu saiba de mau caráter. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nesse momento oásis um pouco sobre a lei da semeadura, sobre a parábola do semeador, aliás. A lei da semeadura é o que você plantar, você colhe. Mas a parábola do semeador, ela nos mostra o tipo de terreno que é o nosso coração. Então, a parábola do semeador, ela revela para nós se o nosso coração é uma terra boa, se o nosso coração é beira do caminho, se o nosso coração é um terreno cheio de espinho, ou se o nosso coração é um terreno cheio de pedras. E isso vai definir o nosso fruto, isso vai definir a nossa frutificação. Então, quando Jesus ele ministrou a parábola do semeador, a princípio ele ministrou e não explicou. Está escrito em Mateus 8, no versículo 4, e ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear, e um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí depois os discípulos interrogaram ele: Senhor, explica para nós essa parábola, porque não estou entendendo. E aí Jesus falou no versículo 11, essa é, pois, a parábola, o semeador. E ele falou assim, no versículo 10, no 9, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Para evitar deles crerem na palavra e eles não desfrutem da palavra. E os que sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, aqui, Vânia, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, André. Aqui nessa parábola, Jesus está mostrando para nós, e nós podemos avaliar, porque a palavra vem
para que nós possamos avaliar nossa vida, irmãos. Essa é a verdade. A intenção do Senhor é nos revelar o nosso coração, é acender a luz. Tudo que Deus começa com luz. Então ele olhou para a terra e viu um caos. Estava uma bagunça. Essa bagunça, eu creio que ela aconteceu quando quando Satanás foi expulso do céu. E a Bíblia diz em Ezequiel que ele caiu como uma estrela. Então quando ele caiu aqui foi uma grande explosão. E aí virou aquele caos. Eu acredito que foi ali que morreram os dinossauros. Eu acredito que houve aquele grande caos. E aí a Bíblia diz que a terra estava sem forma, no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, a Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra estava sem forma e vazia. No princípio criou Deus o céu e a terra, e tem um ponto, um parágrafo. E aí depois continua uma outra frase dizendo, e a terra estava sem forma e vazia. Deus não criou nada, caos. Deus não cria caos. Deus criou a terra linda, era o jardim do Éden. Era o lugar onde realmente era um lugar de delícia. Quando Deus criou o homem e colocou no Éden, ele estava colocando o homem de volta na terra que ele tinha criado daquele jeito. Mas tinha ficado bagunçada porque Satanás, quando caiu aqui na terra, destruiu a beleza que Deus criou. Então, o Senhor está mostrando aqui para nós que tudo na nossa vida que está bagunçado, para melhorar, primeiro tem que haver luz. E essa luz é o quê? É a revelação, é o entendimento no coração. Entender na mente, entender no coração. Eu creio que aquela palavra que diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu acredito que a palavra quer dizer assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Você ouve nos ouvidos naturais, depois você ouve no coração. Aí quando você ouve com o coração, gera fé. Aí a sua vida começa a avançar na direção daquilo que a palavra está falando. Então, aqui, o Senhor está colocando luz na minha vida e na sua vida com essa palavra, mostrando para nós que tipo de terra é o meu coração e o teu coração. O Senhor está nos confrontando com essa palavra, porque o mundo não tem revelação disso. E Jesus falou aqui, para vós eu posso contar a interpretação da parábola, mas para eles eu falo por parábola, para que eles, ouvindo, não ouçam. Ouvindo, não ouçam. Isso quer dizer o quê? Primeiro, para eles entenderem a revelação da palavra, eles precisam crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, para nascer de novo. Porque quem está morto não pode ouvir. E quem não é cristão ainda, está morto para Deus. Essa é a verdade. Só está vivo para Deus quem é cristão. Essa é a verdade. Então, quer ouvir Deus falar? Então, creia que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nasça de novo, se torne realmente uma nova criatura da espécie de Deus, filho de Deus, e aí você vai começar a ouvir Deus no Espírito. Caso contrário, vai sempre ouvir a palavra, mas não tem revelação, não tem luz, não tem revelação, não tem clareza, não tem revelação, não tem entendimento no coração. É mais uma homilia, como a pessoa que vai lá na igreja católica participar da reza, da missa, e depois volta para casa. E aí, o que Deus falou com você? Não, Deus não falou comigo não, esse negócio de ouvir. As pessoas dizem assim, a palavra não transforma, quer dizer, não dá fruto. Porque o fruto é a transformação. O fruto é a oportunidade de manifestar a palavra, que era espírito, se tornar matéria. Como assim? A palavra fé é algo espiritual. Mas quando você pega a fé e usa ela numa área da sua vida, e aquela área é transformada, por exemplo, a pessoa precisa crer por um milagre. A fé é subjetiva. Mas quando o milagre acontece, se tornou objetiva.
se tornou concreta. Então, você precisa crer por uma cura. Você tem uma enfermidade. Quando aquela enfermidade desaparece, continuou subjetivo? Não, porque o órgão, o corpo, sarou, então se tornou algo objetivo. Então, mas precisa crer no invisível para se tornar visível. Isso é revelação, isso é crescimento. Só chega nesse nível de trazer a existência do mundo espiritual para o mundo natural quem nasceu de novo, quem é cristão, quem tem o Espírito Santo de Deus. Do contrário, às vezes acontece milagre, sim, Deus é bom. E tem gente que às vezes faz até promessa de idolatria e o milagre acontece, porque Deus vê a intenção do coração da pessoa. Agora, revelação da palavra, entendimento no Espírito daquilo que Deus está falando, não acontece. Não acontece. Só tem entendimento espiritual quem é espiritual. Então aqui Jesus está explicando, o semeador saiu a semear, e ele lançando a sua semente, uma parte dela caiu na beira do caminho. Pessoas pisaram, e as aves do céu vieram e comeram a semente. O que quer dizer isso aqui? Você ouve a palavra, se você tem um coração beira de caminho, terra dura, terra pisada, terra onde não penetra nada, e é aquilo que eu falo mais ou menos assim, que um membro fora do corpo, se eu destacar ele aqui da minha mão, esse dedo, vai esfriar, depois vai endurecer, não vai mais ter movimento, e depois vai apodrecer. Esfriar já é beira de caminho. Esfriar já é, vamos dizer assim, começar a sair do meio do calor, do meio da fogueira. Aí endureceu, aí virou beira de caminho de verdade, porque tá duro, não entra mais. Uma pessoa com coração duro não ouve mais conselho, não ouve mais a palavra. Alguém fala alguma coisa e ele, ao invés de abrir o coração, me fale mais sobre isso, ele fala, não quero saber disso. Fechou o coração. Beira de sino, como diz o povo da minha terra. Beira de caminho. Coração duro. E aí Jesus falou aqui que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. E as aves do céu vêm e comem a semente. O que é essas aves do céu? É os demônios. É os espíritos maus usando pessoas para tirar a semente do seu coração. Para fazer algo completamente contrário àquilo que Deus falou com você. Então você está ouvindo aqui que você precisa crer no coração e confessar com a boca. Aí você daqui a pouquinho encontra alguém e fala, esse negócio de crer no coração, confessar com a boca, isso aí é balela. É as aves do céu comendo a sua semente. São as aves do céu querendo roubar a sua semente. Robson, Deus te abençoe, querido, seja bem-vindo. As aves dos céus, os espíritos malignos, os demônios, tentando roubar de você a semente que foi lançada no seu coração, para que você não esteja afofando a terra e regando a semente em fé, crendo, até chamar a existência do mundo espiritual e ver acontecer no mundo físico. Ele vai roubar a sua semente. Como? Usando pessoas para esmorecer você, para desanimar você, para colocar palavras contrárias àquilo que Deus falou com você. Aves do céu, beira de caminho, terreno duro, coração duro e pessoas roubando a semente. Aí a segunda semente caiu aonde? Caiu entre os pedregais. O que é pedregais? É lugar rochoso, tem pouca terra. Às vezes, em cima da rocha, cria aquela camadinha de terra, assim, de 1 centímetro. Qual é a planta que vai frutificar ali? Tem pouca raiz. Quando o sol bate, aquela rocha se aquece e mata a planta. E aí murcha e morre. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer a pessoa que ouve a palavra, mas não deixa a palavra aprofundar. Não, eu quero ficar só superficial. Não, eu quero ouvir só de vez em quando. Não, eu quero de vez em quando dar uma orada, de vez em quando eu quero ir lá na igreja e ouvir só uma palavrinha e aí tocar minha vida para frente. Você nunca para meditar na palavra. Você nunca para estudar a palavra. Você não para orar com relação à palavra. Você não para conversar com outras pessoas sobre a palavra. Porque a forma de aprofundar a semente é você cavar buraco mais fundo. Como cavar?
Vou entender melhor isso aqui, vou pesquisar mais sobre isso aqui, vou ver outras palavras da Bíblia que falam sobre isso aqui. Eu vou procurar no Google outras referências bíblicas que falam sobre isso aqui, vou entrar na Bíblia e vou estudar. Eu vou orar sobre esse assunto, eu vou conversar sobre esse assunto. Mas quem tem um coração rochoso, quem tem pouca terra no coração, ouve. E daqui 10 minutos já faz questão de fazer alguma coisa diferente para esquecer rápido. Para passar logo de fase. Para deixar esse negócio passar. Let it go. Sabe? Deixa esse negócio ir embora. Deixa esse negócio sumir. Sabe? Você precisa aprofundar a palavra. Por isso, hoje em dia, as igrejas estão trabalhando com grupos pequenos, com célula, com GU, grupo de unidade. Chama do que quiser. Mas nós sabemos que todo animal ruminante engorda quando deita para ruminar. E quando um cristão senta num grupo pequeno para conversar sobre a palavra, o que se chama de célula ou do grupo que você quiser chamar, esse é o momento que você está ruminando a palavra. Então você está aprofundando a palavra no seu coração. E é isso que faz a diferença na vida das pessoas. Quando alguém fala, não, só vou na igreja uma vez por semana, essa pessoa é um crente isopor. Essa pessoa, se você conversar com ele daqui 10 ou 20 anos, a vida dele espiritualmente está do mesmo nível. Por quê? Ele está sempre boiando. Está sempre boiando. Aí o vento bate e empurra ele lá na margem. Aí o vento sopra de lá para cá, cai para cá. É como uma folha seca caída no chão que o vento leva para onde quer. Não tem raiz. Não aprofunda, não conversa sobre a palavra. Quer aprofundar na palavra? Pega a palavra e conversa com alguém sobre ela. Eu tenho algo para conversar contigo. Se você não participa de um grupo pequeno, de uma célula, chama alguém para conversar sobre. E vai pesquisar, e vai estudar, vai fazer um grupo de estudo bíblico. É isso que aprofunda. Eu fui criado na Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus tem escola dominical. Não sei como é que está hoje. Mas antigamente a escola dominical era tão importante quanto o culto da noite. Tinha matrícula, tinha prêmio para quem não faltava, tinha um monte de coisa. E eu ia para lá para aprender. E sabe o que acontecia? Olha esse princípio. Antigamente, quando terminava a escola dominical, a gente ia na frente para dizer o aprendiz. Quer dizer, o que foi que eu aprendi com essa lição de hoje? Aí eu ia lá... Eu aprendi que Jesus é bom. Quando a gente é pequenininho, a gente não sabe exatamente o que fazer, mas a criancinha já estava aprendendo a dizer o aprendiz. Aí ia lá e falava, eu aprendi que Jesus é bom. Outro dia eu aprendi que Jesus me ama. Outro dia eu aprendi que Deus é amor. Isso é o quê? Isso é colocando o hábito na vida de um novo cristão de compartilhar a palavra. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque já vai tirando a timidez da criança, já vai colocando o hábito na criança de falar o que ele aprendeu, porque quando você fala é o que contamina seu coração, está escrito na palavra. Já vai colocando na vida da pessoa a vontade. Por que a Igreja Assembleia de Deus é uma das melhores fábricas de pregador que existe no mundo? Porque a gente começa a pregar quando é criança. Você começa a pregar desse jeito. Eu aprendi que Jesus é bom. Daqui a pouco você tem uma oportunidade, quando você é criança, que você não tem timidez nenhuma, coloca o microfone na mão da criança, e a criança vai lá e canta, e prega, e começa a se empolgar, e vai estudar, e vai crescendo, e se torna a melhor escola de pregador que existe. Um dos melhores pregadores que existe no Brasil hoje se chama Josué Brandão, meu amigo de infância. Criado na escola dominical e depois de jovem foi estudar e teve oportunidade para pregar. E pregou no mundo todo, já pregou quase todos os países do mundo. Por quê? Porque começou da forma correta. Continuou estudando, continuou praticando e cresceu. Agora, por que a gente não cresce? Porque nós não falamos a palavra. Porque nós não sentamos para ruminar a palavra. Porque nós não fazemos essa palavra aprofundar no nosso coração. Simples assim. Terreno pedregoso. A maioria dos cristãos são terreno pedregoso. Palavra que toda semana tem uma palavra nova e toda semana a palavra morre. Ela não faz efeito. O ideal é que a palavra dessa semana faça efeito na nossa vida o resto da vida.
E semana que vem a palavra também faça efeito o resto da vida. Porque você falou, porque você colocou em prática, porque você está desenvolvendo o hábito. Então você vai sendo transformado de glória em glória, de vitória em vitória. É assim que você é abençoado. É assim que você é transformado. Ouvindo a palavra e afofando o seu coração e regando a semente. A palavra é a semente. Quando você está arando o seu coração, afofando o seu coração, falando sobre a palavra, discutindo a palavra com alguém, conversando sobre a palavra com alguém, essa palavra vai aprofundando raízes. E daqui a pouco a palavra produz um fruto, como a palavra que Jesus falou na parábola do semeador que nós estamos falando aqui. E aí o terceiro tipo de semente caiu entre os espinhos. O que são os espinhos? Jesus falou, os cuidados dessa vida. Alguém que ouve uma palavra, por exemplo, vamos pensar aqui, vou dar um exemplo bem fácil de entender. A palavra diz assim: a alma generosa prosperará. Aí você ouviu essa palavra. E agora, para ser generoso tem que ser o quê? Ser generoso quer dizer doar. Ser generoso quer dizer ter disposição de ofertar. E eu não estou falando de ofertar só dinheiro, tá? Quando você oferta o seu tempo, você está ofertando algo que vale mais que dinheiro, a sua vida. Então, quando você se dedica numa obra, entrega o seu tempo, você está ofertando mais que dinheiro. Uma vez eu tive uma situação muito ruim, que a pessoa falou para mim assim: a fulana é uma grande investidora na obra do Senhor. Eu falei: ela é uma grande investidora, ela dá a migalha, ela dá o dinheiro que ela pode dar, o que sobra. Agora, eu doei minha vida, e eu não sou um grande investidor. Eu doei meu tempo, eu doei mais que uma década da minha vida, eu não sou um grande investidor. Então a minha vida vale menos que o dinheiro que sobra na vida da pessoa. Foi uma situação horrível, graças a Deus já superei isso. Mas a experiência mostra que o teu tempo vale mais que teu dinheiro. Por quê? Se você ganha R$50 numa hora fazendo um trabalho e você oferta 1 hora para ouvir alguém ou para conversar com alguém, você está ofertando esses R$50. Ah, mas eu tô gastando meu tempo na hora que eu não estaria trabalhando. Ok, mas e quem disse que quando você está parado você não pode trabalhar? Quando você está parado é a hora de você pensar. O Robson está aí, ele é um empresário do ramo de marcenaria. Se alguém está em São Paulo e precisa de um marceneiro, o Robson é um cara bom nisso aí. Quando o Robson para de fazer os móveis e ele está em casa, ele não pode estar trabalhando projetando, ele não pode estar trabalhando desenhando, ele não pode estar trabalhando cotando material, ele não pode estar trabalhando fazendo a parte que dá para fazer quando a porta da marcenaria está fechada? Pode. Esse trabalho vale tanto quanto a mão dele na parafusadeira ou na serra. Então, quando você está ofertando o seu tempo, você está ofertando sua vida, seu dinheiro também. Então, ser generoso é ofertar. E eu não estou falando de ofertar só dinheiro. Agora, você oferta, você prospera. Quando você é generoso, em qualquer área da sua vida, você vai prosperar. É isso que a Bíblia diz: a alma generosa prosperará. E até mesmo quem não tem para ofertar, mas tem o desejo de ofertar, vai prosperar. Porque Deus avalia a intenção. Jesus falou, a lei diz: se o homem adulterar, ele peca. Eu, porém, vos digo, se tiver intenção de adulterar, já adulterou. Então, a intenção do coração em ser generoso já é generosidade. Na hora da oferta, você não tem nada para entregar, mas você sofre porque você não tem nada para entregar. Ô, Senhor, gostaria tanto de ofertar R$50 para essa causa, mas eu não tenho dinheiro, Senhor. Eu gostaria muito de ofertar, Senhor, me dá a condição para ofertar. Para Deus você ofertou aquele valor, porque Deus avalia a intenção do coração. A viúva que ofertou 2 moedinhas, que não valia quase nada, ofertou mais do que o fariseu que ofertou um montão. Jesus falou, quem ofertou mais? Foi ela que deu 2 moedas pequenas ou ele que deu um montão? Ela, porque ela deu do seu sustento tudo que ela tinha, o melhor que ela podia. Então, ser generoso é a intenção do coração. E é claro, quando você tem a intenção de dar e você tem para dar, você vai dar, porque você está com a intenção
E na intenção a gente faz. Tudo que a gente tem intenção de fazer, a gente faz. Então, aprofundar a raiz aqui, vencer os espinheiros aqui, é você deixar de viver a sua vontade conforme o padrão do mundo, os cuidados dessa vida, para viver a vontade do Senhor conforme o coração do Senhor. Regina, seja bem-vinda. Henrivânia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Tinem, eu acho que, assim, estou sendo muito abençoado aqui com vocês me ouvindo. Sabe, gente, quando nós temos a intenção no coração de fazer, nós estamos fazendo. E Jesus, ele falou que a semente que caiu entre os espinheiros, ela é sufocada. Então está crescendo aqui a semente, mas os cuidados dessa vida sufocam. O que quer dizer isso aqui? Eu não tenho tempo para visitar ninguém, não. Eu não tenho tempo para ajudar ninguém, não. Eu tenho muita coisa para cuidar, tenho muita coisa para fazer. Eu não tenho tempo para sentar com a minha família para conversar sobre um assunto, não. Tem muita coisa para fazer. Preciso trabalhar. Preciso ganhar dinheiro. Os cuidados dessa vida são essas coisas. Não, eu preciso ir descansar, eu preciso ir para a praia. Eu não tenho tempo para ir na igreja, não. Os cuidados dessa vida são tudo que o mundo está nos oferecendo e nós abrimos mão de algo que é de Deus para fazer algo que é natural. Isso é os cuidados dessa vida. O que é a prioridade na sua vida? Se você é alguém que prioriza as coisas naturais, é sinal que os espinheiros estão sufocando a semente na sua vida. Seu coração está simplesmente sendo sufocado. Mira, meu primo, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Sabe, quando o nosso coração está mais preocupado com as coisas naturais do que com a vontade de Deus, nós estamos sufocados pelos cuidados dessa vida. E eu não estou falando para você que não tem vontade de Deus nas coisas naturais, não. Tem sim. Muitas vezes você está trabalhando na sua profissão natural, fazendo a obra de Deus. O que você tem que pensar é o seguinte: você é um médico, você é um missionário disfarçado de médico. Você é um pedreiro, você é um missionário disfarçado de pedreiro. Você é um marceneiro, Robson, você é um missionário disfarçado de marceneiro. Como assim? Vou ficar pregando o evangelho o tempo todo? Não. O Santo Agostinho falou assim: pregue o evangelho sempre e fale se for necessário. O seu caráter, sua personalidade, o seu comportamento está pregando o evangelho. Aí na hora que alguém perguntar para você alguma coisa assim do tipo: por que você é diferente assim? Aí você vai falar: é porque eu busco essa diferença em Jesus. Por que você é tão calmo assim? Aí você vai falar: é porque toda vez que a minha alma tenta se agitar, eu busco em Deus, no Espírito Santo, essa calma. Eu me volto para dentro, onde o Senhor habita, e eu falo: Senhor, refrigera a minha alma. O que é refrigerar? Eu falei hoje no meu canal Mr. Soluções Automóveis sobre refrigeração. Refrigerar é passar a água que está no bloco do motor, tirando o calor pelo radiador. Aí quando passa lá com a ventoinha ligada ou pegando o vento da estrada, a água resfria. Aí quando a água volta para dentro do bloco do motor, ela pega a temperatura do motor para ela e leva lá para resfriar outra vez. E aí fica circulando. A bomba d'água do carro faz isso. Aí um carro sem água vai fazer o quê? Vai fundir o motor, porque não tem a refrigeração, o arrefecimento. E aí, como é que você refrigera a sua alma? Se voltando para o Espírito. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Esse negócio abalou a minha alma aqui, eu fiquei nervoso. Mas eu não posso reagir nervoso. Me acalma, Senhor. Aí você investe um tempo fazendo respiração 4-7-8, sabe? Puxa 4 tempos, segura 7 tempos e solta 8 tempos. Com isso você acalma. Com isso você refrigera a sua alma. Enquanto você faz isso, você medita no Senhor. Senhor, Tu és a minha longanimidade, Tu és a minha paz, Tu és a minha alegria, Tu és a minha mansidão, Tu és a minha fé, Tu és o amor. Flui no meu coração agora. Você vai refrigerar a sua alma. Aí você trata do assunto
com a alma refrigerada e o assunto funciona. Agora presta atenção, quando você tenta resolver um problema nervoso, se o problema resolve. Resolve nada, você arruma mais um. Essa é a verdade. Nós precisamos estar com a alma refrigerada. Isso é aprofundar a semente. Isso é tirar os espinheiros, porque os espinheiros eles vêm para sufocar a semente. Agora, quando você decide refrigerar a sua alma antes de conversar, você está matando os espinheiros, você está arrancando a tiririca, você está arrancando aquele pé de carrapicho que nasceu no seu coração. E aí a semente vai dar fruto, a semente vai crescer e vai frutificar e a sua vida vai melhorar. Aí por fim vem a semente que caiu em terra boa. O que é terra boa? Terra boa é uma terra fertilizada, é uma terra fofada, arada, é uma terra úmida, é uma terra cuidada. Então, seu coração foi fertilizado com a palavra de Deus? Foi. Seu coração foi afofado, arado, compartilhando, meditando, conversando sobre o assunto? Foi. Seu coração tem umidade, e essa umidade é a palavra de Deus também. Porque a palavra é água, a fonte é Jesus. E quando nós bebemos da água viva, que é a palavra do Senhor, nós estamos regando a nossa semente. E aí você tem uma terra afofada, uma terra fertilizada, porque você tem a unção, você está fértil. Você não é mais estéril. Você tem uma terra afofada, uma terra fertilizada, uma terra úmida, uma terra cuidada. O que quer dizer cuidada? Toda vez que nascer um matinho, você vai lá e tira. O que é esse matinho, pastor Eilson? É um pensamento. Ah, mas será que aquela pessoa gosta de mim? Ops, com certeza ela gosta. Ah, mas será que vai dar certo? Ops, tudo vai dar certo na minha vida, porque Jesus está cuidando de mim. Ah, mas será que eu vou ficar doente? Ops, Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Ah, mas será? Pss, cala a boca, a alma, fica quietinha. Quem governa aqui é o Espírito. É assim que você tira todo matinho que vai nascendo. Miro hoje vai carpir o lote. Falou para mim, graças a Deus que aqui é areia, o terreno aqui é fofo, é fácil, que bom, você não vai carpir no cascalho, né, Miro? Ele tem uma casa em Rio das Ostras e lá tem uma frente assim, cheia de grama, tá cheio de matinho, ele vai limpar, me mostrou hoje num vídeo. Então, quando você tira o mato, o terreno fica limpo, pode produzir fruto, pode produzir outras coisas. Tira o mato do seu coração, tira o mato da sua mente, cuida da sua terra. E aí você vai produzir fruto a 100 por 1. O que quer dizer esse produzir fruto a 100 por 1? É quando você ouvir sobre fé, a sua fé crescer e produzir o fruto que você está precisando com a semente da fé. Então você precisa de uma cura. Essa cura vai ser produzida através da semente da fé. Você está precisando de comprar um carro. Esse carro vai ser comprado através da semente da fé. Você está precisando de desfrutar de um milagre na sua família. Esse milagre vai acontecer através da semente da fé, que tem que ser regada, que tem que ser cuidada, que tem que ser tirada as ervas daninhas, que tem que ser tirado os espinheiros. E aí a sua fé vai crescer a ponto de... Olha só. Olha o mistério da fé. A Bíblia diz que Jesus falou assim, se tiveres fé como um grão de mostarda, você pode falar para aquele monte, sai daí que eu vou passar por aí. E ele vai sair. O que quer dizer como um grão de mostarda? Não é do tamanho de um grão de mostarda, gente. O grão de mostarda é um dos menores grãos que existem. Mas não é uma fé do tamanho do grão de mostarda. É uma fé como um grão de mostarda que Jesus falou. Porque o menor grão, que é da mostarda, se torna a maior das hortaliças. E até as aves fazem ninhos. É isso que Jesus falou. Isso quer dizer, a sua fé pode ser muito pequena, mas ela é capaz de crescer a ponto de outras pessoas se abrigarem na sua fé. Então, exercitando a fé, ela vai crescendo, 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 crescendo. Vai chegar uma hora que você vai ter fé para inspirar outras pessoas a ter fé. Você vai ter fé para que outras pessoas desfrutem do benefício da sua fé. Orando por outras pessoas, abençoando outras pessoas, proclamando na vida de outras pessoas. É isso que Jesus falou sobre a parábola do grão de mostarda. Ele não falou para você ter fé do tamanho do grão de mostarda, não.
Ele falou para você ter fé como um grão de mostarda, que é o menor grão, mas se torna a maior das hortaliças. Então a sua fé precisa ser crescente. Hoje você pede por um milagre pequeno e amanhã você ousa por algo maior. E depois você ousa por algo maior ainda. E depois você ousa por algo maior ainda. E depois você ousa por algo maior ainda. E depois você vai ousando. E daqui a pouco você está no nível de proclamar e um morto ressuscitar. Isso é um processo. Eu já passei por um privilégio desse. Oramos por uma pessoa que estava morta. O Robson faz parte da igreja onde eu pastoreava na época. E nós oramos lá na igreja pela mulher, estava morta. Os médicos iam desligar os aparelhos. E eu fui lá orar por ela. E Jesus ressuscitou ela. Não fui eu. Foi o nome Jesus. Eu fui lá para ungir. Eu fui lá para representar a igreja. Porque nós oramos por ela na igreja. Jesus ressuscitou a mulher. Outro dia ela participou de uma live comigo, dando testemunho. Está aí no meu canal. O nome dela é Ivonete. Então eu quero te falar. A fé, ela é capaz de crescer. Você ainda está nesse nível, pastor? Não estou. Infelizmente, o meu nível de fé diminuiu. Passei por umas provações, respondi errado, fiquei mal, fiquei com beiço branco, empinei a carroça, e aí esfria. Uma brasa que sai da fogueira, vai esfriando. Só que eu estou me aquecendo. Eu fui para Cuba esses dias atrás e lá eu orei, Jesus curou um monte de gente. Teve algum paralítico? Não. Teve algum morto? Não. Mas teve um monte de milagre. É assim que vai incendiando outra vez, espivitando, soprando a brasa. Então, eu quero te incentivar a desenvolver a sua fé como um grão de mostarda, crescer em fé. A semente da palavra, essa palavra é uma semente na sua vida. E aí você decide se você quer ser beira do caminho, terra dura, que fecha o coração. Se você quer ser terreno pedregoso, tem um pouquinho de terra, a semente vai nascer, mas amanhã o sol bate e a planta morre. Ou espinheiros, uma terra cheia de espinhos, onde os cuidados dessa vida vão engolir a semente, vão matar a planta. Ou terra boa. Escreve aí se você quer ser terra boa. Fala, eu sou terra boa. Declara isso em nome de Jesus. Fala, eu sou terra boa. Declara isso. E começa a compartilhar sobre a palavra. Começa a falar sobre a palavra. Começa a viver a palavra. E aí daqui a pouco você vai se tornar um agente de milagres. Na sua vida e na vida de outras pessoas. Um canal de bênção na sua vida e na vida de outras pessoas. Simples assim. Esse é o projeto original do Senhor. Ele nos criou para representar Ele na terra. Ele nos criou para fazer o que Ele faria na terra. Nós somos procuradores de Deus. Você tem uma procuração assinada pelo Senhor. E tudo que você disser é Ele dizendo. Tudo que você fizer é Ele fazendo. Desde que você faça alinhado com a vontade dEle. Jesus no Getsemane, Ele abriu mão da sua vontade para viver a vontade do Senhor. Ontem eu falei sobre o Getsemane. Sobre o tipo de óleo que é produzido no Getsemane. Qual é o tipo de óleo que sai do seu coração? Você está produzindo no Getsemane? Ou você chega no Getsemane, empina a carroça e vai embora? Não vou fazer a vontade de Deus não. Saiu do Getsemane, meu amigo, não vai sair óleo nenhum da sua vida. Então, você quer aprender sobre o tipo de óleo? Assiste a live de ontem. Então, eu quero dizer para você que eu estou aqui para aprender junto com você. E eu quero ser terra boa. Eu quero frutificar a 100 por 1, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Feche seus olhos. Você precisa de um milagre? Comece a crescer em fé. Creia nisso. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, declarando que essa minha irmã, que precisa de um milagre, no seu pulmão, está com efizema pulmonar, que ela seja completamente curada, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro que cada um de nós aqui somos terra boa, terra boa, terra boa, vamos produzir fruto. Eu declaro que essa semente é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós temos a fé como um grão de mostarda. Vai crescer, vai avançar, vai prosperar e nós vamos desfrutar do melhor do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Eu declaro, crendo, enxergando, visualizando o meu milagre. Visualize o seu milagre. O que você precisa agora? Enxerga você. Enxerga o milagre. Ouse, ouse.
ouse, tenha fé. Feche seus olhos, crie uma imagem do milagre. Agora que você tem a imagem do milagre, gera isso no seu coração. Coloque essa imagem no seu coração e começa a gerar isso. Engravida disso. Fique grávido, fique grávida dessa imagem. E declare em nome de Jesus: eu creio e verei a glória do Senhor. Eu creio e verei o milagre do Senhor acontecendo no mundo físico, da mesma forma que eu estou vendo aqui agora, no mundo espiritual, na minha imaginação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Agora eu vou, daqui a pouquinho, fazer a live do Mr. Soluções. E eu quero dizer para vocês que eu estou fazendo à noite uma jornada de vida abundante no meu canal Mr. Soluções. Se você é alguém que precisa de uma oportunidade para fazer algo, um trabalho que pode transformar sua vida financeira, nessa jornada de vida abundante, hoje e amanhã, nós vamos estar falando de uma grande oportunidade de transformação da sua saúde física e da sua saúde financeira. Então participe conosco e esteja atento às oportunidades que Deus está dando na sua vida. Eu quero dizer para você que eu entrei no barco. Isso eu entrei é porque eu acredito que funciona. E eu quero oferecer para você essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu tenho colocado diante das pessoas uma grande oportunidade, que é esse trabalho que eu estou fazendo. E eu vou colocar para vocês aqui o número do meu WhatsApp. Se você por acaso interessar participar desse movimento, dessa comunidade, que vai te dar uma grande oportunidade para você reformular talvez a sua vida financeira. Me manda uma mensagem nesse WhatsApp que eu vou colocar aqui, que é meu WhatsApp, e você vai entrar num grupo que vai te mostrar a oportunidade e a sua vida, com certeza, com trabalho, é claro, não é milagre, não é nenhuma jogo de sorte, não, tem que trabalhar. Você vai ter a oportunidade de participar de algo que é muito valioso. Esse é o número do meu WhatsApp, 945088694. Deus abençoe vocês. Me manda uma mensagem nesse WhatsApp, eu coloco para você o link do grupo, você entra e você vai receber as informações a partir de hoje à noite, na live de hoje e amanhã, e aí você vai decidir se vale a pena para você ou não. Um forte abraço, meus irmãos. Tchau, tchau.